Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar o livro de Primeiros Socorros. Estamos na página 11, capítulo 1. Mas o que são os primeiros socorros? O que é isso? De acordo com a AHA, American Heart Association, em 2015, atualizaram como primeiros socorros as avaliações e intervenções que podem ser realizadas por uma pessoa ou até pela vítima, com os equipamentos mínimos, equipamentos médicos mínimos que são necessários, ou absolutamente nenhum equipamento, isso com o objetivo de manter os sinais vitais e evitar as complicações até que seja prestada toda assistência médica especializada. Salvar e manter a vida em situação de risco, de urgência, de emergência, isso são os primeiros socorros, desde que os procedimentos mínimos não prejudiquem ainda mais a saúde da pessoa. Os primeiros socorros, a gente precisa também providenciar o auxílio, a prestação do atendimento médico especializado. Ligar para o SAMU, ligar para o Corpo de Bombeiros ou para a polícia para que possa prestar o atendimento correto. De acordo com o artigo 135 do Código Penal Brasileiro, está escrito desta maneira: deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, pode levar a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. A pena é aumentada de metade se a omissão resultar na lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte da pessoa. Então, emissão de socorro é um crime, mas quando a gente liga para o atendimento especializado, nós já não vamos mais sofrer essa penalidade por emissão de socorro. Portanto, temos sim que fazer assistência à pessoa, à vítima, mas a vítima pode se recusar a receber esse atendimento. Nesse caso, a gente tem que respeitar a vontade da vítima, se a pessoa for adulta e se estiver consciente. Mas quem é o socorrista? O socorrista é a primeira pessoa que entra em contato com a vítima. Ele vai prestar o atendimento, lógico que deve ser treinado para que isso possa ser feito, e ele vai auxiliar os profissionais durante o atendimento especializado, se for o caso. Ele deve se manter em segurança, para também deixar a segurança da vítima no local, manter a tranquilidade no momento dos procedimentos e afastar os curiosos de perto. Mas o que nós temos que avaliar? Os sinais vitais. O que são sinais vitais? É o estado de saúde do nosso corpo. Então, o que a gente tem que verificar? O pulso, a respiração, a temperatura e a pressão arterial. O pulso, então. O que é o pulso? O pulso é aquela ondulação que é exercida pela artéria, o batimento cardíaco. Então, a gente pode perceber a pulsação pela artéria carótida, pela radial, femoral e braquial. Pode ser também vista através da escuta cardíaca, quando a gente pega o estetoscópio para poder ouvir. Então, quais são os índices de frequência cardíaca normais? Num adulto de 60 a 100 batimentos por minuto, a gente abrevia por BPM. Crianças de 80 a 120 e bebês de 100 a 160. E a respiração? Nós já aprendemos que a respiração são as trocas dos gases. E como que se faz essa avaliação para ver se a pessoa está respirando, né? Vendo o seu ritmo. Então, a gente tem que ver o ritmo da respiração, a frequência, se a respiração é superficial ou se ela é profunda.
Em adultos, a respiração é de 14 a 20 RPMs, respiração por minuto. Crianças de 20 a 30 e bebês de 30 a 60. A temperatura. Temperatura é o nível de calor que o nosso corpo exerce. Pode ser verificada aonde? Na axila, oral e retal. E isso com auxílio do termômetro. Então, quais são os valores normais de temperatura? Na axila, de 35,8 até 37,5. Bucal, de 36 a 37,4. Retal, de 36,2 a 37,8 graus Celsius. A pressão arterial, a gente abrevia por PA. O que é isso? É a força que é exercida do sangue nas paredes internas das artérias. Quando ocorre a contração do ventrículo esquerdo, a gente chama isso de sístole. A pressão que está no seu valor máximo. A pressão sistólica. Então, a gente chama isso de pressão sistólica. A sístole a gente chama de pressão sistólica ou máxima. E a pressão mínima? É o relaxamento do ventrículo esquerdo, que a gente chama de diástole, ou pressão diastólica, que é o valor mínimo. Esse valor ele é medido em milímetros de mercúrio. Vocês podem ver aí no livro de vocês, na página 13, que está como mmHg, que são milímetros de mercúrio. Quais são os valores, então, de acordo com a idade da pessoa? 4 anos, 85 por 60. 6 anos, 95 por 62. 10 anos, 100 por 65, 12 anos, 108 por 67, 16 anos, 118 por 75, adultos, 120 por 80 e idosos, 140 por ou até 160 por 90. Mas além disso, a gente tem o que chama de sons de Korokov. O que é isso? É o som que a gente escuta para aferir a pressão arterial. São os sons da medição da pressão arterial, isso por meios não invasivos. Eles são audíveis, ou seja, eu consigo escutar com um aparelho que a gente chama de esfigmomanômetro e também juntamente com o estetoscópio. Quando atinge o valor da pressão sistólica, eu consigo ouvir. Esse é o primeiro som. Então, o primeiro som que a gente escuta é o som da pressão sistólica, é o valor máximo. À medida que o esfigmomanômetro vai esvaziando, acontecem os intermediários, até o momento que não faz mais barulho. Quando parou o som, nesse momento eu tenho a pressão diastólica do paciente. Então, o primeiro som, a pressão sistólica, que é a máxima. Parou o som, nesse momento que parou, é a pressão diastólica, a pressão mínima, o valor mínimo. Nós vamos ver na prática, na nossa aula, na classe, presencial, as técnicas para poder aferir a pressão. Mas no momento nós vamos ver então essa parte teórica de como que eu faço para aferir a pressão de alguém. Então nós temos que acalmar o paciente, colocar ele num local calmo, perguntar para o meu paciente se ele se alimentou ou não, se ele praticou algum exercício físico, se ingeriu bebida alcoólica, se bebeu café, se fumou até 30 minutos antes da medição, pois isso pode alterar o valor da pressão. A pressão ela é medida com o paciente sempre sentado, com o braço sempre em repouso, numa superfície firme. Nós vamos colocar o manguito, que é a parte do aparelho que faz a medição, que aperta o nosso braço.
O momento que eu coloco tem que ficar firmemente preso acima de 2 a 3 centímetros da fossa cubital, ou seja, 2 a 3 centímetros aqui do meu cotovelo. Centralizando sempre a minha borracha na artéria braquial. Mantenho o braço do paciente sempre na altura do coração. E aí a gente palpa o pulso radial. Vamos palpar o pulso e inflar o manguito até o desaparecimento dessa pulsação no nível da pressão sistólica. E aí a gente começa a desinflar. Aguarda 15 a 30 segundos para inflar novamente. Eu coloco o estetoscópio nos ouvidos para que a gente possa escutar os sons de Korokov. E aí a gente posiciona para poder fazer essa escuta. Peça para o paciente não falar durante o procedimento da medição, pois pode atrapalhar a nossa audição dos sons. E aí a gente procede à deflação da escuta dos sons sobre sempre a artéria braquial. E evita assim a compressão excessiva também. A pressão sistólica, lembrando, vai ser o primeiro som que nós vamos ouvir. E depois, quando não temos mais som, o abafamento dos sons, a gente tem a pressão diastólica. Anote os valores. E para repetir o procedimento, deve ser esperado de 1 a 2 minutos para medir novamente. Nós temos na página 15 um exercício, na página 16 também. Vamos a eles. Primeiro exercício. Imagine que você presenciou um acidente e precisou ajudar uma das vítimas prestando os primeiros socorros. Quais os sinais vitais que a gente tem que verificar nesses casos? Segunda pergunta, lá da página 16. Você e um amigo estavam fazendo uma caminhada de rotina, mas em um dia muito quente, o seu amigo começou a andar mais devagar. Perdeu a força, começou a ficar com a visão turva e desmaiou. O que você deve fazer nessa situação? Na página 17, nós temos o capítulo 2, onde nós vamos estar vendo agora a abordagem primária. O que é isso? São situações que ameaçam a vítima, né? E nós vamos estar fazendo os procedimentos para estar ajudando essa pessoa. Então, a gente tem que avaliar o nível de consciência. Como que eu faço isso? Conversando com a vítima, pergunte para ela o seu nome, para ela abrir os olhos, o telefone, o endereço, aonde ela está, se a pessoa está bem. Se a pessoa responder tudo corretamente, ela está com seu nível de consciência bom. Caso a vítima não responda, ela está inconsciente, nós temos que ligar imediatamente para um atendimento especializado. Após a avaliação do nível de consciência, a gente realiza um procedimento que segue um padrão. A gente chama de AHA, esse padrão. Primeiro procedimento, letra A, primeira letra do alfabeto. A gente vai obedecer uma sequência de um exame primário. A gente abrevia esse exame, podemos chamar de cabide. Vamos conhecer o cabide. Letra C, circulação. Então, nós temos que verificar a circulação da pessoa. Letra A, as vias aéreas. Letra B, nós vamos verificar a respiração. Letra D, a avaliação neurológica. E a letra E, a exposição da vítima. Então, vamos lá. Circulação. A gente vai avaliar as condições do sistema circulatório da pessoa. Se a pessoa pode ter alguma hemorragia ou não. Então, a gente precisa avaliar o pulso dessa pessoa, a perfusão periférica, a coloração da pessoa, a temperatura e a umidade da pele. Se a vítima não tiver pulso, o que eu faço?
a reanimação cardiopulmonar, que a gente chama de RCP. Se ela tiver uma parada cardiorrespiratória, que a gente abrevia por PCR, é a ausência de pulsação na artéria carótida e femoral, associada também à perda de consciência, a pessoa fica pálida, fica cianose. O que é cianose? As extremidades ficam roxas e a pele fica muito pegajosa. Mas como que eu faço essa reanimação cardiopulmonar, que a gente chama de RCP? Então, a reanimação cardiopulmonar, ela é feita quando a pessoa tem uma parada cardíaca. Isso acontece com a interrupção repentina do bombeamento cardíaco. Então, ela pode ser constatada pela ausência do batimento cardíaco, também pela dilatação da pupila e cianose. Lembrando mais uma vez que cianose são as extremidades roxas. A reanimação cardiopulmonar, ela é um conjunto de medidas que a gente vai fazer no atendimento na vítima quando tem uma parada cardiorrespiratória. Isso requer técnica e um suporte das funções respiratórias e circulatórias. Então, as manobras, ela tem o objetivo de manter de uma maneira artificial o fluxo sanguíneo até o cérebro e aos órgãos vitais, até que retome a circulação num total, a circulação espontânea de uma maneira natural. Então, o paciente ele deve estar em decúbito dorsal. O que é isso? Deitado de costas para o chão, com a cabeça e os ombros ligeiramente elevados, sempre sobre uma superfície rígida. Os braços do socorrista devem estar sempre esticados, com o cotovelo fixo, para que a gente possa fazer o procedimento sob o osso externo. Lembram-se? É esse osso aqui, o osso externo. A massagem é feita neste local. A pressão deve ser suficiente para que a gente consiga abaixar esse osso, o osso externo, em 5 centímetros no adulto. As compressões devem ser rítmicas, regulares, sem tirar as mãos. Em torno de 30 compressões devem ser feitas e 2 ventilações não devem ser interrompidas. Após 4 ou 5 ciclos de ventilação que é feito, é aconselhado então a reavaliação do pulso e da respiração espontânea da vítima. Então, lá na página 19 do nosso livro, nós temos então o desenho de como é feito esse tipo de procedimento. Então, socorrista, primeiramente, ligue para o socorro especializado. Depois, posicione a vítima em decúbito dorsal num local onde seja rígido. Ficar na posição da vítima na direção do osso externo. Então, eu fico de lado, na lateral da vítima, na direção do osso externo da pessoa. Coloque a palma da mão uma em cima da outra, desta maneira aqui. E aí a gente faz dessa maneira a compressão, os dedos estendidos. Então, posiciono a palma da mão na metade inferior do osso externo, entre os mamilos da pessoa. E é nesse local onde a gente vai fazer a compressão. E aí eu inicio as compressões realizando um ciclo de 30 compressões e 2 ventilações até o resgate chegar no local da vítima. E como que eu faço para avaliar as vias aéreas da pessoa? A gente então estabiliza a coluna cervical, lembrando que a obstrução das vias aéreas são comuns. Por quê? Por causa do relaxamento da língua, ela se projeta para trás e aí acaba tampando a passagem do ar. Mas a possibilidade de lesão cervical nesses casos para ser verificada
pode ser considerada, ou seja, pode acontecer uma lesão cervical nesses casos, principalmente quando existir movimento brusco, excessivo ou quando a gente aplica muita força, muita compressão sobre o local. Uma vez que a gente realizou o controle e estabilizou a coluna cervical, não podemos liberar até que chegue o resgate para colocar o colar cervical ou outro dispositivo na vítima. Como que a gente faz para verificar se está obstruído? Então, a gente solicita que a pessoa fale algo. Se a pessoa não conseguir falar ou se ela apresentar alterações do nível de consciência, provavelmente ela tem uma obstrução das vias aéreas. Ela pode ser causada por vários motivos. A queda da língua, como eu já expliquei para vocês, objetos sólidos preso ou engasgar com algum líquido. Quais são os sintomas que a pessoa tem? Tosse, cianose, movimentos respiratórios passam a ser alterados. Para realizar a técnica de desobstrução, como que eu faço? É uma manobra tríplice ou elevação da mandíbula ou atração da mandíbula. Elevo para trás para que a pessoa possa, então, respirar e desobstruir as vias aéreas. A respiração. A respiração, lembrando de utilizar barreiras de proteção ao realizar a técnica de respiração boca a boca. Então, tomem cuidado com esse tipo de procedimento, porque nós temos que pensar também sempre na segurança do socorrista. A respiração deve ser verificada, caso a gente perceba que não há a presença de respiração, sempre ligar para o atendimento especializado. A avaliação neurológica é o estado de consciência da vítima. Se ela estiver consciente, pergunte o nome, o telefone, endereço, o que ela faz naquele lugar. Faça perguntas para a vítima, para que ela possa ir respondendo e a gente verificar se ela está consciente ou não. Se ela não se comunicar, ver que a vítima não esboça nada, nem reação, nem pulsação, inicie então as manobras de reanimação e ligue para atendimento especializado. E a exposição da vítima, o que é? A gente estabeleceu então a respiração, a circulação. A gente tem que iniciar a exposição da vítima, ou seja, vamos verificar se a vítima tem algum ferimento, complicação, situações que devem ser resolvidas. Isso para salvar a vida da vítima, ou seja, a gente vai buscar por lesões no corpo da vítima. E é claro, sempre ligar para o atendimento especializado. Na página 21 nós temos duas questões, vamos a elas. Primeira questão: como eu devo agir no caso de socorro de uma vítima? Segunda questão: quantas compressões são necessárias para realizar a massagem cardíaca? E na página 22 a gente tem a terceira questão. Vamos praticar? Seria a simulação de uma abordagem primária. Isso nós vamos estar fazendo apenas presencialmente em sala de aula. Então, pessoal, estudem, façam as questões, pois a gente vai corrigir essas questões na nossa próxima aula. Combinado? Até a nossa aula. Tchau!